Então, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 46. Evangelho de Lucas, o Evangelho lucano ou universal, trabalha muitas questões importantes do reino de Deus. E hoje nós iremos tratar sobre o cântico de Maria, com frequência é chamado de Magnificat, que é a expressão latina sobre esse cântico maravilhoso, a primeira expressão que aparece: a minha alma engrandece ao Senhor. Então o verso 46 nos diz assim: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do teu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Verso 56. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Santo Deus, Deus de Israel, nosso Pai, que tem feito todas as coisas conforme a tua vontade, o teu decreto. Nós estamos aqui nessa noite porque o Senhor tem nos concedido, pela tua bondade, pela tua mão paterna, nos colocado nessa noite, uns com os outros, para louvarmos a Ti, para engrandecermos o Teu nome, para que a nossa alma possa se alegrar, para que a nossa mente possa focar nas grandezas de Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, sublime, que invadiu os nossos corações, e por isso nós estamos aqui proclamando a bendita e grandiosa salvação desde a eternidade, que se consumou na história. Que o Senhor possa, ó Deus, abrir o nosso entendimento nessa noite, que possamos, ó Deus, entendermos as Escrituras, que o nosso coração possa se voltar para Ti de uma maneira, ó Deus, sublime, de acordo com o Teu propósito. É isso o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto nós poderíamos colocar o seguinte tema: glorificando o Deus da misericórdia e do julgamento, ou glorificando os atributos de Deus e o seu bendito julgamento. Existe um livro muito conhecido que todos os cristãos, além das Escrituras, eles continuam lendo, que é um clássico cristão, que é As Institutas da Religião Cristã, do grande reformador João Calvino. E uma das frases célebres desse livro é a seguinte: ele afirma sobre o conhecimento de Deus que a soma total da nossa sabedoria, a que merece o nome de sabedoria verdadeira e certa, abrange 2 partes: o conhecimento que se pode ter de Deus e o de nós mesmos. Então o conhecimento, ele abarca essas 2 realidades: o conhecimento de Deus, a teologia de cima para baixo, mas ao mesmo tempo esse conhecimento invade o nosso interior ao ponto de também nós conhecermos a nós mesmos. A partir do momento que nós conhecemos a Deus, nós temos a capacidade, a iluminação de conhecer a nós mesmos.
Então a verdadeira sabedoria se encontra nessas duas partes. Para João Calvino, olhando para as Escrituras, o conhecimento que se pode ter de Deus e o conhecimento de nós mesmos. O falecido e conhecido por muitos como o grande pregador, depois de Charles Spurgeon, conhecido como o maior pregador do século XX, Martin Lloyd-Jones, frequentemente ele argumentava em seus sermões que uma das principais acusações que nós poderíamos fazer à igreja evangélica moderna é que ela não conhece a Deus. E o grande ponto aqui dessas duas afirmações, tanto de João Calvino, ilustrando, como também aqui de Martin Lloyd-Jones, é que nós, diante desse texto, que nós iremos perceber, nós vemos um contraste muito grande da igreja moderna para essa irmã aqui no Novo Testamento, que nós conhecemos muito bem, Maria. Aqui Maria, quando está glorificando a Deus, ela era uma adolescente judia. Isso é muito interessante. Mas essa judia, que estava aos pés do Senhor, conhecendo ao Senhor, ela tinha, nós vamos perceber nesse cântico, nesse Magnificat, um relacionamento íntimo com o seu Deus. A prova que ela tem um relacionamento íntimo com o seu Deus é o conteúdo, a proporção da grandeza das suas palavras, a meditação, o seu coração sendo colocado diante de nós, sendo externalizado para nós diante da inspiração divina, uma mulher adolescente que conhecia ao Senhor de maneira íntima. E nesse hino nós temos aqui, nesse hino de louvor, a resposta ao reconhecimento de Isabel por meio do Espírito Santo de que Maria carregava o Messias. Diante desse entendimento, desse conhecimento que ela estava carregando o Messias, ela louva ao Senhor. O verso 42 nos diz o seguinte: e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. A razão para a bem-aventurança de Maria não é a sua atitude moral, não é simplesmente o seu cântico sendo colocado diante de nós, um cântico maravilhoso, mas a razão da sua bem-aventurança, e Isabel reconhece isso, e Maria reconhece isso diante do seu cântico, é a palavra bendito. Ela era bem-aventurada, porque Deus lhe deu esse privilégio de ela carregar no seu ventre o Messias. E diante disso ela entoa esse hino exaltando a Deus por sua misericórdia, através de sua aliança e também através de seus julgamentos justos. Não somente Maria aqui entoa quem Deus é, coloca-nos diante de nós a sua misericórdia, a sua graça, a sua bondade, mas também ela tem a percepção que Deus é justo. O seu julgamento é solene. O seu julgamento merece toda honra e toda glória. Então Maria possuía um profundo conhecimento de quem é Deus. 15 ou 16 anos de idade, ela tem a capacidade, pelo seu entendimento das Escrituras, nós temos aqui em torno de 15 citações claras do Antigo Testamento, mostrando diante de nós que era uma pessoa que conhecia, tinha um profundo relacionamento de Deus, conhecia a graciosa salvação sendo colocada diante dela, e nós somos agraciados por Deus diante dessa grande mulher, desse grande cântico sendo entoado, e pela inspiração do Espírito Santo foi registrado para nós. Graças a Deus por esse registro santo e solene. Então eu acredito que a lição de todos esses versículos, o versículo 46 ao versículo 56 é esta: nós que recebemos a salvação de Deus, devemos glorificar a Deus pelos seus atributos e pelo seu julgamento. Então hoje, por causa do tempo,
nós iremos focar apenas a primeira parte dessa mensagem central, porque esses versículos, ele está aqui relacionado com os atributos e ao mesmo tempo essa justiça de Deus sendo colocada diante de Israel por causa que o Messias estava chegando. O versículo 52 nos afirma isso: derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bem os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Então hoje nós iremos focar o Deus misericordioso, ou esses atributos que são colocados diante de nós. Então a primeira coisa que fica bem nítido é que essa canção está repleta dos atributos de Deus. 15 citações do Antigo Testamento. Mas o interessante é que quando nós observamos essas citações, esse conhecimento de Maria sendo colocado diante de nós, não é simplesmente afirmações frias ou acadêmicas. Maria está exaltando a Deus, considerando o que Ele fez, considerando o que Ele está fazendo, e ela entoa esse cântico, e esse cântico, meus irmãos, brota do seu coração. Porque o verso 47, nós vamos observar mais à frente, nos diz: e o meu espírito, não é simplesmente algo de boca, é algo que vem do profundo do seu coração. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então veja que ela chama o seu Deus de meu Salvador, o que implica que Maria sabia que ela era uma pecadora. Uma pecadora. Ninguém, exceto pecadores, precisam de um Salvador. Implícito aqui no termo Salvador está o fato de que nós estamos perdidos, alienados de Deus por causa do nosso pecado, e já que estamos perdidos, não precisamos apenas de um incentivo. Não é isso a salvação. A salvação não é um toque em nossas costas, um abraço, falando um incentivo moral. Jesus te ama e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Não é simplesmente isso a salvação. Não precisamos apenas de algumas dicas sobre como nós devemos colocar a nossa vida em ordem, como polir a nossa autoestima, como ter sucesso em nossas famílias, em nossos negócios. Salvador aqui para Maria e nas Escrituras é um termo radical. Radical. Implica nós estarmos desesperadamente perdidos. Isso, a palavra salvação, deve ser incutida em nossa mente quando nós afirmamos: Deus é meu Salvador. Eu devo perceber em meu coração que eu preciso estar desesperado, eu estou perdido, e quando eu olho para o meu Deus, aí há salvação. Aí deve haver alegria. É algo radical, é algo sublime. A menos que Deus, em seu grande poder, intervenha para nos resgatar, nós estaremos perdidos. Nós estaremos perdidos. Então Maria, ela tem essa percepção, nesse engrandecer a Deus, em seu espírito, de que há um relacionamento com Deus, o seu Salvador. Não é simplesmente um cântico frio, acadêmico, mas é algo que brota do seu coração. Então a primeira coisa, nós vemos aqui, nesses atributos sendo enaltecidos diante de nós, a onipotência de Deus. O poder de Deus é explicitamente declarado quando Maria se refere no versículo 51, veja, nós lemos agora há pouco, mas vamos ler novamente. Agiu com o seu braço valorosamente, ou aqui nós podemos afirmar o seu braço forte, o seu braço poderoso. No verso 49 nós vemos: poderoso me fez grandes coisas. Por que Deus fez grandes coisas? Porque Ele é poderoso. Somente Deus é poderoso. Somente Deus é grandioso, e Ele tem essa capacidade de mostrar, de revelar diante de nós, que quando Ele age, de fato, meus irmãos, é a mão forte de Deus. É a mão poderosa que destrona ricos, poderosos,
que exalta os humildes e que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O salmista, no capítulo 8, no verso 3, declara o seguinte: quando contemplo os céus, os teus céus, a obra dos teus dedos, eu vejo a tua onipotência. Quando nós observamos a nossa finitude, olhamos para a criação, nós vemos, meus irmãos, que existe um Deus grandioso, um Deus poderoso. E esse salmo, o Salmo 8, está contextualizado diante de nações pagãs que estavam entrelaçadas com muitas divindades, muitos deuses, e o salmista, diante desse contexto, mostra a verdadeira onipotência que está contida em nosso Deus. O motivo, ou um dos motivos, para glorificarmos a Deus está em sua essência, está em sua mão forte. Ele é poderoso. Nós vemos isso, por exemplo, no Antigo Testamento, quando Deus abriu o Mar Vermelho para Israel. A consequência lógica de Moisés é um cântico. Porque, como eu falei, não é algo frio ou acadêmico. Quando nós conhecemos a Deus, nós partimos para a prática solene de quem Ele é. E Moisés, diante do seu cântico, diante da mão forte de Deus, abrindo o Mar Vermelho, e o povo passando, quando o mar se fecha, os seus inimigos são derrotados, Moisés, em Êxodo 15, ele começa a louvar ao Senhor. E em Êxodo 15, verso 6 nos diz: a tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça os inimigos. Todas as pretensões do inimigo foram reduzidas a nada. Não há nada que possa competir com o nosso Deus Todo-Poderoso. Não há nada, quando Deus age, Ele faz. A sua obra, a sua voz não pode voltar vazia. E Moisés, ele reconhece essa mão forte, a mão direita, a mão de honra, agindo diante do povo, abrindo o Mar Vermelho, e o povo cantando ao Senhor. Deus está entre nós. Deus está entre nós. A sua mão forte, a sua mão valorosa despedaçou os nossos inimigos. Deus nos tirou do Egito. Deus nos tirou do deserto. Porque Deus agiu diante de nós. Deus executou a salvação do povo de Israel. Deus fez isso. E aqui Maria declara que Deus enviou o Salvador e dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Ninguém pode chegar diante do Deus soberano. Todos aqueles, os mais poderosos, que afrontarem a Deus serão derrubados, serão colocados e serão reduzidos a nada, porque o seu braço é forte. O seu braço é um braço valoroso. Grandes coisas fez o Senhor. Isaías, capítulo 59, verso 16, proclama o seu próprio braço. Isaías está colocando diante de nós a percepção, aqui Deus se manifestando, um ser humano nesse sentido, uma linguagem humana, para nós entendermos a ação de Deus. O seu braço é tão forte, tão grandioso, que nos trouxe a salvação. E a sua própria justiça foi o seu apoio. Veja, não existe justiça própria no ser humano. Não tem como nós prosseguirmos para a direita ou para a esquerda se o braço, a mão forte de Deus estiver conosco. A justiça de Deus é o seu próprio apoio. Deus se apoia nele mesmo. E por isso nós devemos olhar para Deus, nos apoiar em Deus e dizer: Deus age em minha vida. Tu é forte, tu é poderoso. Assim como tu agiu em Moisés, no povo do Egito, em Abraão, age em nossa vida. Age em nós. O Deus pessoal quer manifestar a sua onipotência. Por isso, meus irmãos, Maria está cantando e aqui está tendo essa percepção que a onipotência de Deus está agindo em sua vida. E da mesma forma, quando nós entendemos os atributos de Deus, nós devemos ter uma percepção que essa onipotência, esse poder, esteja atrelado à nossa vida.
quebrando o pecado, nos tirando da preguiça espiritual, nos tirando de tudo aquilo que não convém à sua santidade, e nos dizendo: Deus poderoso, que fez grandes coisas no Antigo Testamento, que revelou a sua obra, o seu poder, a sua onipotência, que manifestou a sua graça para Maria. Deus, age em nós, age em minha vida, se compadece de mim, porque a tua justiça é o teu próprio apoio. Não existe, ó Deus, outra capacidade além de ti. Eu preciso recorrer a ti, o Senhor é meu socorro, o Senhor é o único capaz de executar a salvação, é o único de executar a sua obra em minha vida. Eu estou fraco, eu não consigo prosseguir, mas o Senhor é o Deus forte, o Senhor é o nosso guerreiro divino, é o nosso guerreiro, Deus forte, príncipe da paz. Quando Deus age, não tem derrota, porque Ele está em nossa frente, e os resultados serão obtidos, porque Ele tem poder, Ele é poderoso sobre os perversos, sobre a nossa vida, sobre tudo e sobre todos. Então acredito que a percepção de Maria é o seguinte aqui: Deus descansa e está satisfeito no seu próprio poder. Deus descansa em sua própria glória, e por isso nós precisamos descansar nele. Nós só estamos satisfeitos quando descansamos em Deus. E Maria tem essa percepção. Em outras palavras, a salvação é apenas obra de Deus, de forma alguma do homem. Deus faz tudo, não podemos fazer nada a não ser receber o seu gracioso presente. A única coisa que nós contribuímos com a nossa salvação foi os nossos pecados. Nada foi acrescentado. Apenas graça veio sobre nós. Graça e mais graça. Nós não contribuímos com nada, apenas com os nossos pecados, que levou Cristo para a cruz. Essa é a mensagem da cruz. Os nossos pecados estavam na cruz do Calvário. Deus meu, por que me desamparaste? Era a ira de Deus sendo derramada sobre Jesus. Eram os nossos pecados que foram colocados sobre Ele. E a justiça de Cristo perfeita foi imputada a nós. Isso é onipotência de Deus. Somente o nosso Deus pode manifestar essas coisas. Por isso que Maria diz: é grandes coisas, não são coisas pequenas. São coisas que nós olhamos e observamos e proclamamos a Deus. São coisas grandiosas. Mas também Maria nos ensina sobre a santidade de Deus. Primeiro, a onipotência, vimos aqui no verso 49, porque o poderoso me fez grandes coisas. E em segundo lugar, sobre a santidade de Deus, quando ela afirma: santo é o seu nome. O nome aqui, santo, se refere à sua pessoa. Nós costumamos olhar a santidade de Deus como a soma de todos os seus atributos. De todos os seus atributos. É por isso que é o único atributo que nós vemos repetido: santo, santo, santo é o nosso Deus. Porque muitos entendem que essa essência, a santidade, de Ele ser separado, de Ele ser transcendente, de Ele ser totalmente outro, nos mostra que Deus é de fato grandioso e nós somos finitos, somos criaturas. Somos criaturas. Então é nesse contexto aqui que Maria insere essa santidade. Esse nome de Deus, a sua pessoa, não está se referindo apenas à justiça moral, absoluta, que Deus ele não está relacionado ao pecado, mas também, meus irmãos, está relacionado ao fato de Ele ser separado como a única autoridade soberana sobre as pessoas. Porque Deus é a única autoridade soberana, porque Ele é santo. Não existe ninguém que é santo neste mundo como algo em sua essência. Então somente Deus é santo. A única autoridade está diante de nós. Então Ele deve ser tido em alta estima e deve ser temido por nós. Nós devemos temer a Deus. Nós devemos temer a esse Deus grandioso,
nós devemos temer a essa santidade. A essa santidade. E o interessante é que Maria não finaliza sua canção apenas com esses atributos, mas também ela tem esse foco de enfatizar a misericórdia divina, como eu falei no verso 50. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. E no verso 54, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. A misericórdia de Deus, esse atributo maravilhoso, o terceiro atributo que nós vemos aqui, onipotência, santidade e misericórdia, é ter compaixão de alguém em vista da condição miserável em que aquela pessoa se encontra. A nossa condição sem Cristo era uma condição miserável, mas Deus se compadeceu de nós. Deus não nos deu aquilo que nós merecíamos. Ele teve compaixão, Ele teve misericórdia. E quando Maria fala da misericórdia de Deus, ela afirma que essa misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Sobre os que o temem. Ou seja, essa misericórdia, sendo compreendida em nosso coração, deve render reverência. Deve render algo solene em nossas vidas. Em nossas vidas. É o favor de Deus que chegou a nós. E por isso nós devemos sermos contentes, alegres, por tudo que Deus tem feito em nossa vida. Então a misericórdia é sempre imerecida no sentido de que ela flui totalmente do seu grande amor. E de forma alguma é algo digno de suas criaturas, porque nós somos indignos. Todos nós somos indignos por causa do pecado. O pecado destruiu ou manchou a nossa vida para com Deus. Nós não temos mais nada correto perante Ele. Nosso coração não pulsa de uma maneira perfeita, como por exemplo Adão antes de pecar, mas sempre os nossos corações estão muitas vezes divididos, buscando outras coisas, não buscando a ação de Deus, mas sempre Deus com a sua misericórdia nos resgata, como foi falado hoje pela manhã pelo nosso irmão Alexandre. O Senhor é o nosso pastor, porque a sua misericórdia nos busca, nos traz de volta para o aprisco. Nós estamos envolvidos, entrelaçados com esse amor misericordioso. E o nosso coração, meus irmãos, é quebrantado diante disso. Não tem como nós ficarmos duros diante dessa relação de misericórdia, dessa relação de amor, da invasão de Deus sobre nós. É algo que vence, é algo que constrange o nosso coração. É algo, meus irmãos, como Maria está dizendo, vai de geração em geração, não tem fim. E quando o povo de Deus recebe isso, o povo teme. O povo reverencia o seu grande amor misericordioso, porque merecíamos a condenação. Mas Deus nos agraciou com a sua misericórdia. Então a nossa resposta é de gratidão, de reverência. Essa é a nossa responsabilidade. A responsabilidade de temermos a Deus. Essa misericórdia deve, meus irmãos, estar sobre nós, com uma ação de reverência ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Deus, Ele tem nos abençoado com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então isso é muito importante, meus irmãos, entendermos que Maria está colocando diante de nós esses atributos. E dando essas instruções, engrandecendo ao Senhor, ela está motivando as nossas vidas a estarmos nessa mesma percepção. Devemos entender quem Deus é. E isso deve ser algo prático em nossa vida. O grande pregador, uma frase sublime, muito conhecida por ele, todos nós temos esse entendimento, de Charles Spurgeon, nos incentivando sobre os atributos de Deus. Ele diz o seguinte, veja a percepção dele sobre essa onipotência, essa santidade, essa misericórdia sendo colocada em nosso coração, essa meditação dos atributos de Deus, porque o que Maria está fazendo aqui é uma meditação externa da sua percepção de Deus. Ele diz o seguinte: comece com a sua misericórdia. Se você não pode começar com a sua santidade,
não esqueça de pensar em todos os seus atributos. Não conheço um único atributo de Deus que não seja maravilhosamente vivificador e poderoso para um verdadeiro cristão. Quando você pensa em qualquer um deles, isso o arrebatará e o levará para a presença de Deus. Você ficará perdido em admiração, amor e louvor ao considerá-lo. Você vai ser surpreendido e espantado quando você mergulhar em suas profundezas maravilhosas. E tudo o resto vai desaparecer de sua visão. Ou seja, os atributos de Deus é algo que deve estar em nossos corações. Eu diria que o aconselhamento bíblico deve começar com os atributos de Deus. Muitas vezes estamos atribulados, ansiosos, porque não temos o entendimento que Deus é poderoso. Muitas vezes estamos fracos e doentes, porque estamos distantes de quem Deus é, da nossa compreensão, da meditação, começando em seus atributos, reconhecendo maravilhosamente o quão arrebatador é Deus. Conhecermos a Deus é a fonte de todo contentamento. É a fonte da piedade. Jonathan Edwards dizia que a religiosidade é a afeição por Deus. É algo que nós entendemos, nós temos esse amor, esse apreço, nós temos a percepção que Deus está entre nós. A nossa oração não é fria, a nossa oração é Deus entre nós. Deus está conosco, abra sua mente para isso. Deus faz, irmãos, Deus age. E nós precisamos ser vivificados com essa percepção, esse entendimento. Deus precisa tirar de nós o academicismo, a frieza espiritual e nos colocar para a vida do texto. Esse texto precisa pulsar em nosso coração com vida, com prática, com piedade. Sem isso, o nosso conhecimento de Deus será algo frio, algo distante. Mas quando nós compreendemos esse texto, a beleza desse texto, o Espírito abre o nosso coração, nós temos essa percepção maravilhosa de Deus. Nós sentimos o gosto da onipotência. Nós sentimos o sabor da vida cristã. Nós sentimos, meus irmãos, a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade. Compreender os atributos de Deus, a misericórdia do Senhor, a graça, é fundamental para um relacionamento com Ele. Nós precisamos das Escrituras, meus irmãos, mas as Escrituras devem nos levar para a vida experimental. Não é emocionalismo, é emoção de acordo com as Escrituras. E é isso que nós precisamos. O Espírito agindo em nós diante dessas realidades, internalizando isso em nosso coração. Aí nós iremos ter poder para vencer o pecado, para vencer tudo aquilo que está diante de nós. Nós devemos receber a Cristo. E como Colossenses capítulo 2, verso 6 nos diz, esse recebimento deve nos levar ao andar com Cristo. Você recebe a Cristo, mas o apóstolo Paulo nos diz, nós devemos andar nele. O que é andar em Cristo? É praticar quem Cristo é. Isso é andar em Cristo. Cristo é o tesouro de toda a sabedoria. Então, quando as tribulações baterem em sua porta, lembre-se dos atributos de Deus. Quando o pecado bater em sua porta, lembre dos atributos de Deus. Combata o bom combate, a guerra espiritual, com a essência de Deus. Com quem Deus é. Então nós devemos, meus irmãos, a nossa mente estar meditando nos atributos de Deus. Será se temos pensado em nosso Deus, meditado, gastarmos tempo sobre esses atributos, do Antigo ao Novo Testamento? Deus precisa se manifestar e nós precisamos ser agraciados por Ele. Então nós vimos aqui nessa primeira parte, essa percepção de Maria ao nosso Deus. Mas é interessante que também nós temos essa
menção aqui, esse relacionamento de Deus se manifestando, mas também nós sendo objetos desses atributos ou da misericórdia divina. Várias características, como foi mencionadas aqui, são colocadas, como eu falei agora há pouco, em nosso coração. Os destinatários desse texto é a igreja. Os ímpios não podem viver isso aqui, mas os crentes podem viver e cantar de maneira perfeita isso que está sendo colocado diante de nós. Então nós vimos a percepção, mas essa percepção tem um destino. O destino é nós. O destino é a igreja. Então, algumas características sobre esses destinatários dessa misericórdia ou desses atributos. Em primeiro lugar, aqueles que de fato têm essa percepção, conhecem a Deus pessoalmente como seu Salvador. Essa é a primeira coisa que nós percebemos quando nós temos o entendimento dos atributos de Deus aqui para Maria. O destino é a salvação do nosso coração. Maria chama Deus, mais uma vez, de meu Salvador. E aqui, mais uma vez, não é algo frio ou acadêmico, é algo pessoal. É algo íntimo. Nós sabemos que Maria era de um lar judeu. Para ela ter colocado isso diante de nós, era um lar judaico piedoso. Ela estava em contato constantemente com as Escrituras. Então nós vemos que ela tinha um conhecimento diante do seu contexto, era um lar judeu piedoso. E nós sabemos que os judeus eram o povo escolhido de Deus. Mas, por exemplo, Maria poderia ter pensado: somos bons judeus, somos uma boa judia, somos o povo escolhido de Deus, nós guardamos a festa instituída por Deus, nós temos o Deus forte e poderoso entre nós, nós temos tudo o que precisamos. Mas, embora, meus irmãos, essa jovem aqui, de boa moralidade, de boa família, desde a sua adolescência, ela reconhecia que precisava de um Salvador. Ela começa se alegrando, se humilhando perante Ele, dizendo: Deus meu Salvador. Deus meu Salvador. Algo pessoal, algo íntimo. Porque não é suficiente conhecer a Deus como Salvador de meus pais. Eu tenho que falar para o Gabriel: eu conheço a Deus, mas você também precisa conhecer a Deus. Não é simplesmente, meus irmãos, um lar, uma igreja que nos define. Nós estarmos cantando, nós estarmos entoando cânticos. Mas, meus irmãos, nós devemos ter a percepção se Deus é o nosso Salvador. Se de fato nós já tivemos um encontro pessoal com o nosso Senhor. Se nós reconhecemos os nossos pecados. Porque Maria aqui, ela reconhece os seus pecados. Eu sou culpada, eu sou condenada perante o trono da justiça de Deus. Não há nada que eu possa fazer. Tudo o que eu devo fazer é confiar na sua misericórdia. Isso é exatamente o que nós devemos fazer. Devemos, meus irmãos, se alegrar na salvação de Deus, mas essa salvação precisa estar em nosso coração. É como, por exemplo, o publicano, em Lucas capítulo 18, versículo 13, que nos diz: o publicano, estando em pé de longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. É a oração do pecador aqui. É a oração da misericórdia. Esse gesto aqui, bater no peito, ó Deus, ser misericordioso a mim, é um gesto de lamento e de arrependimento. E todos nós, ao adentrarmos o Santo dos Santos, devemos se humilhar como Maria e dizer: Deus, eu não mereço, mas Senhor, se compadece de mim. Eu necessito receber a sua salvação. A sua salvação. Em segundo lugar, o segundo destino desses atributos aqui, dos destinatários dessa misericórdia, é que nós devemos buscar a Deus em sua palavra. Em primeiro lugar, devemos reconhecer verdadeiramente que Deus é o nosso Salvador. E em segundo lugar, buscarmos a sua palavra. O hino de Maria, ou esse hino de louvor,
aqui está repleto das escrituras, como eu falei. Em torno de 15, há uma discussão sobre a quantidade de citações, ecos, enfim, etc. Mas esse cântico, por exemplo, é muito semelhante, sempre nós fazemos essa relação com o cântico de Ana. Em 1 Samuel, capítulo 2, verso 1 ao 10, nós colocamos muitas vezes em paralelo esses dois cânticos e nós observamos muitos aspectos semelhantes nesses dois cânticos. Mas é interessante que esse cântico aqui, quando a gente vê as escrituras, existem muitas partes do Antigo Testamento, não somente o cântico de Ana, mas também sendo ecoado de muitas partes do Antigo Testamento. Isso nos mostra que Maria conhecia a Bíblia. Maria conhecia a Bíblia. E como já vimos, ela sabia sobre os atributos e sobre a misericórdia de Deus. Ela sabia o que Deus tinha feito na história, como Deus tinha se manifestado. E ela sabia que o Messias estava para chegar. E isso por causa da sua busca pelas Escrituras. Pedro, por exemplo, nos exorta, no capítulo 2, verso 2 e 3, quando ele afirma: como crianças recém-nascidas desejem o leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso. Ao comparar, é interessante, os crentes com as crianças recém-nascidas, Pedro não está dizendo que eles são imaturos na fé, não é esse o ponto. Nós devemos ser como crianças, desejando o genuíno leite espiritual. Pedro não está falando de imaturidade, mas ele está falando que como crianças nós devemos ardentemente desejar em nosso coração o leite espiritual. É como um relógio, né? O alarme. De eu chegar em casa já já, o alarme vai tocar da Laura. Mesmo doente, é uma necessidade. O alarme vai tocar. E ela vai expressar isso através do choro. Por quê? Porque ela necessita. E da mesma forma, nós como crentes que já temos essa salvação, há uma necessidade que deve bater em nossa porta, em nosso coração. A necessidade, eu quero a palavra de Deus, eu quero me relacionar com Cristo, eu quero conhecer a Jesus, eu quero entender a Deus. O alarme da santidade deve bater em nossa porta. Devemos, como crianças, desejar ardentemente, veja, é algo que brota do nosso coração, como criancinhas, que é algo belo, na mente de Pedro, nos relacionar como crianças, desejando leite espiritual, ardentemente. Nós devemos experimentar, meus irmãos, essas coisas em nosso coração, devemos ter a salvação, mas essa salvação deve continuar no crescimento. Por isso que Pedro diz, é o crescimento para a salvação. Por quê? Porque a salvação já foi iniciada. E essa salvação que foi iniciada precisa continuar. E como é que ela continua? Crescendo na palavra. Crescendo na palavra. Não é se alimentando de qualquer leite, mas se alimentando da palavra, o genuíno leite espiritual. O genuíno leite espiritual. Em terceiro lugar, nós devemos estar cheios de louvor e alegria pelo nosso Senhor, diante desse reconhecimento dos atributos de Deus. Salvação, recebimento da palavra constante, e em terceiro lugar, alegria por quem Deus é. Ela inicia o seu cântico dizendo, ela começa com isso, cheio de louvor. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Só um ponto aqui que é importante, para prosseguirmos para a parte homilética mais prática. A palavra engrandece e se alegrou são a mesma coisa, certo? Era costume no hebraico, e aqui ela está usando uma poesia com muitos aspectos aqui do contexto veterotestamentário. Era comum, nós vemos muito isso em Salmos, certo? Qualquer dúvida, o irmão pode perguntar, Alexandre está estudando Salmos agora, está afiado. Nós temos muitos paralelos, que nós chamamos de paralelos sinônimos. Nós temos paralelos
antitéticos, contrastantes, paralelos que ampliam uma visão, mas esse paralelo aqui é um paralelo sinônimo, ou seja, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou. Engrandecer é a mesma coisa de alegria, e alma é a mesma coisa de espírito. Por que isso é importante? Nós entendermos a linguagem do texto, para nós não dividirmos o texto, pensarmos que alma é uma coisa, engrandecer é uma coisa, espírito é uma coisa e se alegrar é uma coisa, certo? Então, alma e espírito nas escrituras é uma coisa só. É uma coisa só. Tá bom? Então, engrandece ao Senhor e se alegrar em Deus é algo sinônimo, tá certo? O que Maria quer dizer é o seguinte, expressando esses paralelos, você pode se perguntar, mas pastor, para que é algo repetitivo? Porque ela quer nos dizer, através da linguagem do texto, que é diferente do nosso português, ela quer expressar isso. Nós temos uma forma de expressar em nosso português, mas ela quer expressar isso no hebraico, aqui no seu texto, aqui, que foi escrito em grego, mas com essa percepção veterotestamentária, que ela está engrandecendo ao Senhor do fundo do seu ser. É só isso que ela quer dizer. O paralelo sinônimo é colocado para dizer que é algo que estava sendo colocado, brotado do seu coração, e ela está colocando diante de nós, a minha alma, o meu espírito, engrandecendo, louvando, se alegrando, de forma sinônima. Embelezando aqui o seu cântico, mostrando diante de nós, meus irmãos, que ela estava adorando a Deus de verdade, não de boca. As suas palavras estavam saindo das escrituras, mas também estavam saindo do seu coração. Do seu coração. Estava adorando em espírito. O seu louvor saía do profundo do seu ser. O que é que isso quer dizer? As suas emoções estavam envolvidas, de modo que todo o seu ser foi tomado pela majestade divina. Ela estava aqui tomada pela maravilha de Deus. O seu coração estava se alegrando em Deus. Não é à toa, não é por acaso, que o livro mais longo da Bíblia é o livro de Salmos. E o que é os Salmos? São canções. Canções que retratam a vida do povo de Deus. Diante da perseguição, ele canta, ele entoa, ele mostra, ele suplica, ele fala da misericórdia. Diante da bênção, ele confessa a Deus. São cânticos. Deus adora ouvir louvores do seu povo, mas louvores que brotam do seu coração. Se você está angustiado, fale com Deus. Deus quer ouvir a sua angústia. Cante para Ele. Mostre. Clame. E é isso que Maria, os nossos irmãos do Antigo Testamento faziam. Era algo pessoal. E diante dessa percepção do Messias, ela está com o seu coração alegre. Alegre. Em saber da salvação de Deus, do que Deus estava fazendo. Em Apocalipse, nós temos outro exemplo disso. Capítulo 5, o verso 12, quando nos diz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Esse é o nosso objetivo. O objetivo principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Meu irmão, minha irmã, você que recebeu essa salvação, eu sei que tem momentos de tristeza, de angústia, mas deve ter momentos de alegria. Deve ter momentos de alegria. A sua vida não deve ser de janeiro a dezembro, tristeza, tristeza e tristeza. Repreenda isso. Pelo poder da palavra que lhe salvou, que está diante de você, e diga: eu preciso me alegrar em Deus. Digno é o Cordeiro de ser louvado. A glória, o poder, a honra. Devemos estar cheios de alegria. Deve ter momentos em nossa vida cristã de contentamento.
Não podemos viver uma vida derrotada para sempre. Deus está diante de nós. O Espírito clama em nosso interior, Abba, Pai. Precisamos tirar essa cosmovisão. Como é que você está, meu irmão? Estou na prova. Meus irmãos, isso não existe. Não existe isso na vida cristã. É vida com tristeza, com provações, para a sua glória, para a bênção de Deus. Mas como eu sempre tenho falado, o sofrimento é o discipulado do crente. O sofrimento é o discipulado do crente. E esse sofrimento deve nos trazer alegria. Sabe por quê? Porque a nossa vida é a imitação da vida de Cristo. Cristo sofreu, mas entrou na glória. E da mesma forma somos nós. Estamos sofrendo, mas chegará o nosso dia. Chegará a glória. Chegará o dia que os nossos corpos serão revestidos da incorruptibilidade. Estaremos para sempre com o nosso Deus. Portanto, se alegre. Hoje à noite, antes de dormir, se ajoelhe e clame ao seu Deus e diga: eu preciso receber a alegria da minha salvação, como fez Davi. Não retires de mim o teu espírito, mas, ó Deus, me dá a capacidade de me alegrar novamente em minha salvação. Nós precisamos de momentos como esse, meus irmãos, porque é o combustível que vai nos manter firmes, constantes na caminhada cristã. É algo celeste que deve invadir os nossos corações. Nós precisamos dessa alegria. Nós precisamos do sentimento das Escrituras. E por fim, em quarto lugar, os destinatários dessa misericórdia, desses atributos, é que devemos ter uma visão ampla de Deus e um pouco de nós mesmos. Certo? A visão deve ser ampla de Deus e pouco de nós mesmos. Então nós já vimos que a grande visão de Deus que Maria relata sobre os atributos deve nos levar à vida prática. E veja no verso 48 sobre essa questão da visão ampla e ao mesmo tempo da humildade aqui, dessa visão sobre ela mesma. Porque Deus, aqui Ele, atentou para a humildade da tua serva. E ela menciona no verso 52 que Deus exaltou os humildes. E vimos também que ela afirma que aqueles que receberam a sua misericórdia o temem. Essa é a experiência daqueles que se encontram com Deus diariamente. Eles se humilham perante Deus. Eles se humilham. É a visão ampla. Eles ficam maravilhados com a grandeza de seu Deus e seu esplendor. E aterrorizados diante da sua própria fraqueza e pecaminosidade, à luz do conhecimento de Deus. Devemos nessa noite ampliar a nossa visão de Deus. Quanto mais vemos a grandeza de Deus, mais sentiremos a nossa pecaminosidade. Mais sentiremos a nossa pecaminosidade. E isso resultará em adoração a Deus, em louvor a Ele, porque Cristo está conosco. Então não esqueça, cresça nas Escrituras. À medida que você cresce, à medida que você amplia o seu entendimento de Deus, concluindo com a nossa introdução no início, a verdadeira sabedoria, conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos. Essa é a nossa cosmovisão, para que possamos continuar diante dos nossos pecados, regenerados por Cristo, a permanecer fiéis na conduta do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra.